Fala galera do Conexão Escola, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Se você não me conhece, meu nome é Marcela Guedes, eu sou professora de Educação Física, formada pela UFMG, e hoje eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouquinho mais sobre a minha trajetória atuando na educação de jovens e adultos. Bom, eu tive o privilégio, porque eu realmente considero como um ponto fundamental do meu processo de formação, ter atuado durante 3 anos no projeto de extensão direcionado para a EJA, dentro do Centro Pedagógico da UFMG. Contextualizando um pouquinho melhor como que é esse projeto, o projeto da EJA, no Centro Pedagógico, ele existe há mais de 30 anos, e eu tive a oportunidade de atuar lá nos anos de 2014, 2015 e 2018. Nos anos de 2014 e 2015, eu atuei no ensino fundamental, e a partir de uma mudança do próprio projeto, que acolheu também estudantes do ensino médio, no ano de 2018 eu pude atuar nesse nível de ensino com turmas do primeiro e segundo ano, ou primeira e segunda série do ensino médio. E foi uma experiência muito legal, e eu gostaria de compartilhar com vocês um dos projetos que eu desenvolvi nesse último ano que eu atuei lá, ou seja, em 2018, que teve como temática central o lazer. Contextualizando melhor também de onde o projeto veio, como ele surgiu, é importante ressaltar que para as turmas do ensino médio, para as turmas do primeiro ano principalmente, a gente foi convidado a desenvolver um projeto interdisciplinar. O projeto era intitulado Voos do Proenja, Cultura, Lazer, Ciências e Tecnologias. Foi um projeto proposto pela nossa coordenadora, que visava proporcionar diferentes voos dos nossos e das nossas estudantes dentro dessas 4 principais temáticas mais abrangentes. E logo quando ela fez esse convite, eu falei, opa, olha aí uma oportunidade da educação física dialogar com o projeto numa proposta que possa ser interessante para os nossos e para as nossas estudantes dentro dessa perspectiva de lazer. Então, dentro desse projeto maior, eu desenvolvi com as minhas 4 turmas, minha turma que era a turma 1, turma 2, 3 e 4, eu desenvolvi o projeto intitulado Lazer, um Direito Social. Bom, como que foi pensado o desenvolvimento desse projeto? Eu gosto de trabalhar muito a partir de uma perspectiva freiriana. Foi algo que eu aprendi muito estando dentro do projeto. Nas nossas reuniões de formação, a gente tinha grupos de estudos sobre pedagogia do oprimido, e a partir desse meu contato com os dizeres de Paulo Freire, para mim fazia sentido pensar um conhecimento que eu pudesse construir juntamente com os meus educandos, que partisse do interesse, da realidade deles, pensando também nos círculos de cultura, né? E que a gente pudesse construir algo legal, tendo como referência também esse projeto maior. Nas minhas primeiras aulas, foram aulas de acolhida, né? O projeto, a gente tinha algumas dificuldades, principalmente durante o primeiro mês todo, que era o mês onde os alunos estavam chegando, a gente ainda estava aceitando matrícula, então era um pouco confuso assim mesmo, né? É importante a gente pontuar que nem tudo são maravilhas, né? Faz parte do nosso fazer docente. Então, o primeiro mês eu usei muito como mês de acolhida, para conhecer melhor os educandos e para eles me conhecerem melhor. Como a gente tinha essa proposta desse projeto maior das turmas, desse projeto interdisciplinar, a gente foi conversando e chegando em alguma proposta que poderia ser interessante assim para todas as partes. E curiosamente, antes mesmo
curiosamente, nesse processo de escuta dos estudantes, a temática do lazer pareceu como uma coisa muito forte, porque eu observava que a educação física, ela tinha duas principais linhas ali, né? Ligada muito à perspectiva da atividade física, dessa relação de estudantes que passam o dia inteiro trabalhando e ainda chegam à noite, né, que era o horário das nossas aulas, e ainda tinham que ter as aulas, e aí no meio disso tudo tinha uma aula de educação física, né? Então eu senti um pouco essa tensão, primeiro da atividade física enquanto eu vou ter que praticar, e da atividade física também de ter curiosidade para saber mais. E o outro eixo que é muito forte também, que é esse eixo do lazer, que de certa forma na fala dos alunos aparecia muito relacionada com a atividade física, né? Eu nos meus momentos de lazer, eu trabalhar o lazer na perspectiva da prática mais esportivizada, inclusive. Então, a partir dessas discussões, eu sentei com o meu coordenador. Isso era uma coisa muito bacana do projeto também. Eu era discente, né, do curso de licenciatura, e eu tinha essas reuniões que eu poderia compartilhar e pedir ajuda mesmo, uma orientação de um professor mais experiente, né? Então, a partir dessas nossas conversas com os alunos, da minha conversa com o meu orientador, a gente chegou a esse projeto, que, como eu já falei para vocês, é intitulado Lazer, um Direito Social. A ideia que eu quis trazer para os meus alunos foi exatamente essa desconstrução do lazer como algo oposto ao trabalho, né? Se eu não estou trabalhando, eu estou no meu momento de lazer, essa dicotomia, né, que a gente percebe principalmente no senso comum. E a partir disso, tentar mostrar para eles o lazer numa perspectiva mais de uma manifestação cultural, né? Até mesmo pensando um pouco na construção do projeto, aquela parte mais formal, eu dialogo muito com a nossa querida Cris, a Cristiane Lucy Gomes, para tentar estabelecer um conceito mais amplo de lazer. E a partir disso, então isso foi um pouco o que estruturou assim o nosso conceito, né, do projeto, qual o caminho que a gente gostaria de trilhar. E a partir disso eu fui apresentando para os alunos como que se daria um pouco essa perspectiva de lazer. Eu comecei enfatizando com eles a importância do lazer dentro da Constituição brasileira. Eu acho que muitos não tinham essa dimensão de que o lazer era um direito social, inclusive, é um direito social, inclusive foi uma das razões da escolha do nome desse projeto, que eu sentia que era importante a gente frisar isso. E a partir dessa discussão, a gente foi tentando construir como que esse lazer era concebido ou não realmente como um direito social. Então, as nossas primeiras atividades, a gente foi um pouco mais para as pesquisas. A gente partiu de um ponto onde eu pedi para eles descreverem quais que eram as atividades que eles consideravam que eram as atividades de lazer que eles faziam, e a gente começou a identificar cada uma dessas atividades, tentando de certa forma estabelecer categorias, pensando naquelas nas divisões assim que existem também na literatura dos campos de atuação do lazer, assim. Além disso, a partir disso, assim, na verdade, a gente teve uma discussão também sobre como que esse lazer, enquanto direito social, ele era, até em que medida ele era gratuito ou não, né? Então a gente fez
movimentos de buscar opções de lazer gratuitos. Eu fiz desafios para eles de buscarem, por exemplo, tem um circuito cultural da Praça da Liberdade. Beleza, é de graça a visitação no museu. Mas vamos ver realmente o que significa esse ser de graça. Para você chegar até lá, quanto que é a questão de transporte? Você provavelmente terá que levar alguma coisa para comer. Enfim, a gente foi fazendo essas provocações e eles foram, poxa, é verdade. Se eu quero passar um dia no parque municipal, que eu nunca vou esquecer dessa história de uma das minhas alunas, ela falou assim, professora, eu tenho 3 filhos, eu e o meu marido. Se a gente for passar um dia no parque municipal, são 5 passagens de ida e volta. A minha passagem é a intermunicipal, que é mais caro, e a gente vai ter que levar comida para todo mundo. Eu sei que a gente foi fazendo umas contas assim por alto, para ela passar um dia no parque municipal, ela gastaria cerca de R$150, né? Então, a partir dessas nossas discussões, a gente foi tentando traçar caminhos e questionamentos sobre o que seria esse lazer, mais uma vez, enquanto direito social, como que a política pensava o lazer, né? Porque foi muito interessante também que, pensando na contextualização de qualquer projeto que a gente fez, a gente estava em um ano eleitoral e a gente também conseguiu ter algumas discussões de propostas de candidatos e tudo mais pensados no lazer. É importante ressaltar que uma característica muito interessante dessa turma, como eu expliquei lá no início, era uma turma que até certo ponto era muito resistente ao que é chamado das aulas práticas, né? Assim, entre aspas, porque eu não sou muito da vertente de que temos aulas práticas e aulas teóricas, né? Mas pensando um pouco nessa dicotomia, que é mais fortemente reconhecida, os meus alunos eles tinham muito dessa dificuldade. Então, o início do projeto foi muito dentro da sala de aula padrão, né, digamos assim, porque a educação física tem a sua sala de aula, que é a quadra também, mas a gente ficou mais dentro daquela sala de aula, com as carteiras, o quadro branco, e as aulas aconteciam mais nesse diálogo da pesquisa, do que eles traziam de contribuição assim, para as aulas. Bom, depois desse panorama geral que a gente teve, dessa reconstrução do nosso conceito sobre lazer, a gente passou um pouco para aquela divisão inicial que eu tinha discutido com eles também, sobre os campos de atuação do lazer. Então, eu apresentei para eles, né, o lazer, o físico-esportivo, o manual, o turístico, o intelectual, o artístico, o virtual e o social. E a gente fez propostas de como que a gente poderia vivenciar dentro ali da nossa escola, dentro do nosso projeto, e como que a gente poderia levar isso para nossa vida, né? Que eu acho que era o grande objetivo que eu tinha ali com eles, deles poderem construir essa relação com o lazer ali dentro e poderem levar isso para as famílias, para os amigos. Então, nesse sentido, eu fiz, e até certo ponto hoje em dia eu fico me questionando, né, se não é se é certo ou se é errado, porque eu também não acho que é um ou outro, mas se foi talvez a melhor maneira ali, que eu acho que eu estava muito dentro da cabeça da academia, assim mesmo, né, tava ali na formação inicial ainda, e aí eu fiz aquele clássico de escrever no quadro, né, as categorias, assim, e tudo mais, mas que de certa forma também foi importante, que eu acho que eles conseguiram reconhecer um pouco mais do que eu estava querendo dizer com essas possíveis divisões. Mas bom, a partir dessa apresentação inicial dessas possibilidades das práticas do lazer, a gente fez construção de cartazes com imagens que a gente achava que poderia representar as práticas dentro desses campos de atuação.
E aí eu lembro que foi um momento muito legal, porque a gente discute isso dentro da formação inicial, e quando a gente vai para a sala de aula, a gente realmente vê também de que essas categorias elas não são tão estanques, né? E foi muito interessante que os próprios alunos perceberam isso. Então, às vezes eles recortavam, por exemplo, pessoas jogando futebol, depois num churrasco, viagem, e aí a gente chegava à conclusão que podia ser um pouquinho de tudo, né? Assim, por que não? Então foi bem legal, porque apesar dessa divisão inicial que eu fiz, a gente, ao longo do projeto, a gente foi questionando até que ponto ela realmente fazia sentido ou não, né? Então foi algo que eu aprendi muito com os meus alunos também, que eu acho que essa é uma maravilha de se estar no chão da escola e entender que o saber não é do professor, né? E das coisas realmente serem compartilhadas, assim. Mas ao longo do projeto, então, a gente foi focando em cada um desses campos. Eu levava para eles sugestões de atividades que a gente podia fazer. Então, a gente escolheu juntos o que a gente poderia considerar o interesse físico esportivo. Então, teve turma que quis fazer o futebol, teve turma que quis fazer brincadeiras, teve turma que não quis fazer nada. E aí, como que a gente vai poder vivenciar o físico esportivo, né? Se precisa, é inerente à questão da prática. A gente tentou conversar um pouco sobre isso também. E assim, fomos indo por cada um desses campos de interesse. Foi importante eu reconhecer as minhas limitações, né? Dentro disso também. E em vários momentos os alunos foram os professores, né? Pensando nessa inversão de papéis, assim, eles foram realmente os protagonistas ali em organizar e até mesmo apresentar um determinado campo de interesse para os seus colegas. Então, por exemplo, eu tinha alunos que mexiam com artesanato, né? Que faziam bonecas de pano. Então foi super legal porque eu reconheci, eu falei, meu Deus, eu não sou a pessoa do manual, eu não tenho essa habilidade. E ela mesma falou assim, professora, eu posso trazer? Porque isso está no meu trabalho, esse é o meu trabalho, mas também é o meu lazer. Eu queria que os meus colegas conhecessem, que eles pudessem experimentar um pouco disso. Então, em vários momentos, assim, eles tomaram a frente desse processo, né? Eu acho que um pouco da construção do projeto foi isso, assim. Teve uma parte que foi bem acadêmica, né? Como eu já comentei aqui. E tiveram essas outras possibilidades de construção que me alertaram para que tipo de educação a gente tem pensado para os nossos estudantes. Eu sempre comento assim, com os meus alunos, com os meus amigos, com os meus familiares, que para mim ter tido a oportunidade de trabalhar com a educação de jovens e adultos foi fundamental para me entender como professora, para entender por qual tipo de educação eu vou lutar, né? Assim, são sujeitos que a gente aprende muito mais do que a gente consegue ensinar. São sujeitos que a gente consegue estabelecer um diálogo mais facilmente, né? Apesar de que acontece, a gente não vai ter o apoio de todos os alunos, não são todos que vão participar, que vão ficar interessados. Eu tinha aluno que levantava e ia embora durante a minha aula, né? Porque isso passa a ser uma outra questão. A educação física, ela não é obrigatória para cursos noturnos, né? Assim, para as pessoas acima de 30 anos, com carga horária de trabalho superior a 6 horas.
Isso é outra coisa também que no primeiro dia de aula eu já deixava claro para eles, assim, olha, é um direito seus, já que a gente vai trabalhar sobre direitos, vamos trabalhar sobre todos, aqueles também que asseguram que vocês não façam a minha aula, né? Então, tive caso de alunos que não quiseram participar e tentei contornar isso. Alguns não queriam participar no início, depois estavam participando, uns que não participaram o projeto todo. Mas assim, o que eu digo é que trabalhar com essa modalidade da educação básica é incrível, né? São pessoas com diversas experiências, né? Quase todos os meus alunos eram mais velhos do que eu. E aí eu só sentia que aquele momento era de sentar, escutar e realmente ver o que estava fazendo sentido ali para eles, né? Eu estava questionando qual que realmente era o papel da educação física ali dentro. E ao final do projeto, a gente sentou, né, assim, para fazer uma avaliação geral e tudo mais, pra gente poder compartilhar como que tinha sido essa experiência pra gente. E pegando a temática do lazer, eu tive um retorno muito positivo deles. Muitos falando que já tinham levado as experiências compartilhado com seus familiares, né? Falando, nossa, professora, eu realmente percebi que existem outras possibilidades de lazer para além da atividade física, assim. Eu ainda gosto de andar com a minha bicicleta e tudo mais, me sinto bem, mas para mim está sendo muito legal descobrir, por exemplo, a leitura como uma prática de lazer. E até mesmo, né, assim, que eu esqueci de comentar, a experiência do virtual para eles foi uma coisa muito interessante, que era um embate que muitos tinham com os filhos e com as filhas em casa, né? E a gente teve essa experiência de conhecer jogos eletrônicos, conhecer outras possibilidades dentro da internet, do videogame, assim, também. E isso foi aparecendo nos relatos, assim, dos meus estudantes, das minhas estudantes. Eu morro de saudade de trabalhar com eles. Infelizmente eu formei, né? E o projeto ele é apenas para as pessoas que estão com vínculo na graduação. E tomara que algum deles estejam assistindo, porque eu realmente sinto falta. Mais uma vez, é uma modalidade que contribui demais, assim, vira e mexe quando eu tô com alguma dúvida, né, assim, nossa, será que eu quero isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Eu paro e penso neles. Eu acho que para além desse significado de serem alunos adultos com quem eu aprendi muito, eles foram meus primeiros alunos, né, eles me ajudaram a superar um pouco esse choque inicial da docência, né? Eles com certeza tornaram a minha caminhada mais leve, assim, porque foi compartilhada. Eu acho que o importante foi isso. Deixa eu ver, assim, o que mais que eu acho que eu posso contribuir um pouquinho, contando, assim, pra vocês. Eu acho que é isso, assim, a gente trazer essa visão crítica para os nossos e para as nossas alunas, assim, que eu sinto que muitas vezes a educação física fica fora desse contexto, porque às vezes a gente escolhe um caminho que pode parecer mais fácil, né, e que pode ser o seu caminho de escolha também, se você resolver tratar a educação física a partir de um paradigma da educação do físico, né? Pegando essa referência que é muito forte também. Mas que é interessante trazer essas possibilidades de diálogo com os alunos, escutar eles, ter parceiros para você desenvolver o trabalho junto e correr atrás de possibilidades de outras práticas para além do ambiente escolar,
que, tô lembrando aqui, foi uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente teve a oportunidade de fazer uma visitação gratuita no Iotim, né? A gente teve o privilégio da escola ter disponibilizado um ônibus, então a gente organizou uma visita a Iotim, a gente conseguiu levá-los ao teatro, né? Que curiosamente ou não, né? Muitos nunca tinham ido, achavam que o teatro não era espaço para eles, e aí surgem algumas questões referentes a, por exemplo, vestimenta. Professora, com que roupa eu vou no teatro? Professora, como que eu me comporto em um teatro, né? Então, ter proporcionado essas vivências para eles, eu tenho certeza que fez muita diferença enquanto cidadãos mesmo, né? Assim, enquanto sujeitos da sociedade que muitas vezes se sentem excluídos dessas possibilidades. E aí a gente vai falando e vai lembrando, né? Eu tinha uma aluna também, que ela tinha uma deficiência auditiva, ela era surda, e foi muito desafiador pensar essas propostas de lazer onde tivesse essa acessibilidade, né? Mais uma vez, a escola muito privilegiada, a gente tinha intérprete nos acompanhando durante todas as aulas, e também conseguiam ir com a gente nessas visitações para fora de sala de aula, mas que isso surgiu também como um ponto de debate, né? E se ela não tivesse no ambiente no ambiente escolar, né? Se a gente não tivesse esse apoio da escola, como que ficaria essa prática de lazer para ela? Como que o Estado pensa a inclusão dessas pessoas? Será que a gente às vezes não limita muito as vivências que elas podem ter, né? Até mesmo pensando numa prática social, como que a gente se comunica, né? Como que a gente vai para esse campo de interesse do social, e se expressa e conversa e tem essa troca com a pessoa surda, né? Então foram temas, digamos assim, transversais que atravessaram totalmente o nosso projeto, que se eu não tivesse tido a oportunidade de ter essa aluna, provavelmente teria passado, né? Então, mais uma vez, tá aberta a escuta foi um fator muito relevante, assim, nessa minha prática. E, bom, acredito que seja isso. Tentei dar um panorama mais geral da minha vivência. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver curiosidade para saber mais a fundo sobre como foi, sobre alguma aula específica, é legal porque eu tenho os registros, né? Era uma prática que eu tentava exercitar, também não tá perfeito, longe de estar, nem tudo tá digitado, eu anotava muito no caderno. Mas se alguém tiver interesse, eu tô aberta para essa troca, porque o que eu mais aprendi com esses meus alunos foi isso, né? A gente se faz, a gente se constrói partilhando, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite. E é isso. Até a próxima. Um beijo. Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Ah, mais uma coisa. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!